O golpe na Bolívia de fato fracassou, só que muita coisa estranha veio aparecendo nas últimas horas, inclusive com alegações que Luiz Arce, presidente da Bolívia, esteve junto ao Zuniga, general que tentou tomar o poder para aumentar sua popularidade. Foi um autogolpe. O que está rolando? Se por um lado há essas críticas a Luiz Arce, há supostas ingerências também dos Estados Unidos, de olho no lítio, sendo que a Bolívia possui mais de 20% desse recurso mineral e recentes parcerias com Rússia e principalmente com a China. Inclusive, esse golpe ou essa tentativa de golpe pode acelerar o ingresso da Bolívia no Mercosul. Falar um pouquinho também sobre Israel, que garante que pode levar o Líbano de volta à paridade da pedra, palavras oficiais de Galán, a guerra está cada vez mais próxima, e o primeiro debate eleitoral nos Estados Unidos. Debate entre Biden e Trump em alguns pontos como idade, economia interna, geopolítica e principalmente o respeito às instituições devem ser pontos altos do debate americano. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as repercussões do ataque que a Ucrânia fez contra a Crimeia. Isso vem exaltando os ânimos da Rússia, com ataques a bases ucranianas que vão receber os caças F-16, assim, essenciais para uma eventual mudança da rota do conflito em favor dos ucranianos, e com o anúncio da Rússia de convocação da embaixadora dos Estados Unidos, ameaça de retaliação contra os americanos e mudança da doutrina nuclear da Rússia. O que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei pra vocês, eu não vou falar tudo de novo, senão o vídeo ficaria muito longo. Gravei um vídeo ontem à noite, tá? Só falando sobre o que levou a esse tentativa, suposto, enfim, né? Vamos discutir aqui no vídeo. Esse golpe na Bolívia. Mas, de fato, galera, eu diria que tá muito ligado à possível volta de Evo Morales como candidato à presidência da Bolívia. Vai lembrar que o Evo Morales ele fez muito sucesso nos anos 2000, inclusive na época tendo Luiz Arce como ministro da Economia, com redução da desigualdade e crescimento econômico, tanto que ele se elegeu pela primeira vez, se elegeu pela segunda vez, na terceira vez não poderia se reeleger. Mas aí alegou, né, não, a gente mudou a Constituição, então a primeira eleição não contou, foi eleito pela terceira vez. Convocou um plebiscito, uma consulta popular, para saber se a população apoiaria uma quarta eleição de Evo Morales. A população votou contra a sua quarta reeleição, mesmo assim a justiça alegou que seria atentar contra os direitos humanos, não permitir que o Evo Morales se candidatasse pela quarta vez. E aí, por conta disso, ele pôde ser candidato. Ali você teve, segundo a Organização dos Estados Americanos, fraudes eleitorais ou possíveis fraudes eleitorais e começou uma certa pressão de setores da direita, de setores do exército, inclusive pressionando por um suposto possível golpe contra o Evo Morales. O Evo Morales, à época, renunciou, se exilou no México. Jeanine Áñez, uma política muito mais conservadora, mais direita, assumiu o poder, fez um governo transitório de mais ou menos um ano e aí convocaram novas eleições. Luiz Arce, que era o ministro da Economia do Evo Morales, à época que a Bolívia apresentou, frente aos seus pares latino-americanos, a maior taxa de crescimento econômico. Vai lembrar também que a economia é pequena, por isso percentualmente é mais fácil crescer bastante, né? É fato, mas mesmo assim são dados importantes de redução da desigualdade, redução da miséria. Ele conseguiu se eleger. Trouxe o Evo Morales de volta. Algumas rixas ali no partido para saber quem de fato vai ser o candidato. O Luiz Arce vai querer se reeleger ou vai ter a volta do Evo Morales? Não sabemos. Luiz Arce e Evo Morales tiveram um racha. Só que o Evo Morales ainda aguarda, né, aquele 2019 que havia uma suposta tentativa ali do exército boliviano de tomar o poder pela força, renunciou e ele começou a dar declarações ali que de fato ele poderia ser o novo presidente. O Zuniga, que era, né, o chefe das Forças Armadas,
alegou que era impossível que o exército, que é o braço armado, que é o representante do povo boliviano, não permitiria que isso acontecesse, e o Evo Morales, mesmo tendo rompido com Luiz Arce, atual presidente, falou: Luiz Arce, você vai deixar que o seu chefe do exército fale assim comigo? Poxa, tem uma interferência política tão grande, falam quem pode ou quem não pode concorrer nas eleições? O Luiz Arce destituiu o chefe do exército, aí ele se uniu com alguns militares mais próximos e fizeram tudo que vocês viram que aconteceram, né? Tudo que vocês perceberam aí que aconteceu. No final das contas, tiver um embate entre Luiz Arce e o próprio Zuniga, grande parte do exército que não se mobilizou frente às forças junto ao Zuniga, acabaram cercando, o Zuniga foi preso. A gente teve outras pessoas que também foram presas e no final das contas, quando foram perguntar a Zuniga, mas a sua real intenção era de fato destituir o Luiz Arce, era convocar novos ministros, o que tá rolando? Olha a declaração estranha que ele deu, hein? Não, então, na verdade, a gente já tinha conversado no domingo com o Luiz Arce e ele sabia que existem coisas complicadas acontecendo na Bolívia em relação à economia, em relação à desigualdade social, então foi uma tentativa de aumentar a sua popularidade. Ou seja, segundo ele, o Luiz Arce, ele até autorizou que tanques fossem colocados na rua, que tivesse algum tipo de tentativa, uma falsa tentativa de golpe, para que ele colocasse, olha, eu estou sendo oprimido por ingerências internacionais, pelo exército, tal, enfim, então me apoiem, eu posso aumentar o meu poder, aumentar minha popularidade, porque existe um golpe sendo proclamado por forças do exército. Se isso é verdade ou não, galera, confesso que na minha concepção, tá? Aí deixa de ser informação, passa a ser especulação. Acho muito estranho, né? Então, um líder militar do exército, ele aceita ser preso depois de uma reunião com Luiz Arce, fazendo um falso golpe, sabendo que ele não tinha apoio das Forças Armadas do país. Para mim, me parece muito estranho, tá? Ele ajudar tanto assim o Luiz Arce. O Luiz Arce pedir para ele ser preso para aumentar a popularidade e ele concordar com isso. Mas, enfim, é a narrativa que está sendo colocada, né? Que o Luiz Arce só fez isso para aumentar a sua popularidade. Independente, pessoal, penso eu que não seja, tá? Mas, de novo, em geopolítica não vamos negar nada. A gente teve retaliações em relação a isso. Por exemplo, a Organização dos Estados Americanos condenou a tentativa de golpe, demonstrando graves preocupações. Primeiro, condenando a ação ilegal do exército. Segundo, alegando a tentativa de desestabilizar as instituições democráticas. E terceiro, dando solidariedade ao governo e ao povo boliviano. A gente teve também a convocação da CELAC para fazer algum tipo de pronunciamento em sentido de defesa também da Bolívia. Vale lembrar, pessoal, que enquanto há essa suposta alegação, né, que o Luiz Arce ele estaria fazendo parceria com setores militares, enfim, para aumentar a sua própria popularidade, há também denúncias que possa ser algum tipo de financiamento estrangeiro. Vale lembrar que a Bolívia ela tem grandes reservas de recursos naturais. Gás natural, estanho e principalmente o lítio são um grande destaque. Não só na Bolívia, mas quase todo esse cone sul da América do Sul. Você pega países como a Argentina, como Bolívia, como o próprio Chile, tem reservas gigantescas de lítio. E o lítio é essencial para o desenvolvimento de baterias, agora com carros eletrificados, enfim, a tendência é que mais lítio seja utilizado. A Bolívia conta com reservas de 20% a 20% do mundo. E recentemente fez uma série de parcerias com chineses, né? As Joint Ventures, organizações China e Bolívia, para realizar essa exploração. Como a gente sabe que há um certo protecionismo contra carros chineses, a disputa geopolítica Rússia e China contra a União Europeia e Estados Unidos, será que os americanos financiaram isso? Cara, não dá para saber. São as especulações da esquerda boliviana, tá? Tudo aqui está colocado sobre a mesa. E aí, geralmente, eles pegam aquele tweet antigo, na época tweet, né? Hoje o X, que o Elon Musk, ele estava sendo acusado de ter colaborado com o golpe, chama de golpe, né? Aquela renúncia do Evo Morales em 2019, depois de uma certa pressão da direita e pressão do exército por conta da sua quarta reeleição. E aí, porque falou, Elon Musk, você financiou isso porque você está interessado no lítio boliviano e tal. E aí falou assim, não, realmente, eu vou financiar quantos golpes quiser, principalmente na América Latina. Só que o Elon Musk é meio fanfarrão, né? Ele fala aquilo sério, ele falou aquilo brincando, morreu ali, tá? Então, de novo, você acha que tem algum tipo de dedinho dos Estados Unidos ou do Ocidente nessa possível golpe, nesse quase golpe na Bolívia? Deixa aí nos comentários.
E a gente teve também, pessoal, importante, tá? A gente já havia comentando isso aqui no nosso canal. A Bolívia é um dos países que está tentando ingressar no Mercosul. O Mercosul hoje que conta com Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, que está suspensa por conta do protocolo de Ushuaia, ou seja, países que não respeitam a democracia e os direitos humanos, estarão suspensos da organização, e a Bolívia é um dos países que estava em processo de adesão. Já foi inclusive aprovado pelos outros países, só falta processos legislativos internos. Penso eu, tá? Que com esse quase golpe acontecendo, é quase uma coisa simbólica. Poxa, para a Bolívia entrar no Mercosul tem que ser uma democracia? Então vamos ingressar o mais rápido possível para ser um símbolo que a Bolívia ainda permanece com um regime democrático. Vai lembrar, pessoal, que a gente teve declarações, talvez da principal liderança sul-americana, que é o Brasil, alegando, né? O Lula falou, não, olha, eu sou totalmente favorável à democracia, então temos que respeitar os princípios democráticos. Só que daí a gente sabe, por exemplo, que existe uma questão, a Venezuela. Venezuela, por exemplo, o Brasil tenta fazer uma mediação. O que vem acontecendo na Venezuela com a possível impeditivo, né? Da Maria Corina Machado de participar das eleições, da Corina Iores de participar das eleições, de organismos internacionais como a União Europeia sendo desconvidada para fazer as vistorias. Será que isso pode ser classificado também como uma democracia? Então, há uma pressão, o Brasil mesmo pressiona, né? Fala assim, olha, Venezuela, abra para organismos internacionais, deixem de vistorias internacionais, porque a gente quer ver se de fato a eleição da Venezuela será uma eleição limpa. Penso eu, tá? Que só de não participar todos os candidatos por motivos tão frágeis. Maria Corina Machado aprovou a privatização da FDFCA. A Maria Corina Machado foi a favor das sanções dos Estados Unidos. Cara, convenhamos. Professor, mas não são políticas boas. Então não vota nela, né? Não impede ela de participar do pleito. A Corina Iores, que é a sua sucessora, é pior ainda. Deu uma falha no sistema eleitoral, ela não pôde se candidatar. Entende? Então, assim, é quase que uma faca de dois gumes aí, né? Então vai defender a democracia. Existem alguns pontos, como a Venezuela, que tem que ser melhor discutidos pelo próprio Mercosul. A gente teve também, pessoal, o Galán no seu último dia de visita aos Estados Unidos. E a gente vem falando aqui repetidamente que o conflito entre Israel e Hezbollah, Israel e Líbano, é cada vez mais provável. Um reagrupamento de tropas israelenses saindo da faixa de Gaza no futuro próximo e se concentrando no norte de Israel, e a mesma coisa por parte do Hezbollah, que fala que tem poder para atacar todos os pontos de Israel, dão a entender que o conflito se aproxima. E o próprio Galán falou sobre isso. O Galán, que é o ministro da Defesa e está nos Estados Unidos, falou que Israel não quer a guerra, mas que ele pode levar o Líbano para a Idade da Pedra, e inclusive que Israel está se preparando para qualquer cenário, e o próprio Hezbollah sabe que pode sim causar grandes danos contra o país e contra a própria organização, ressaltando inclusive que Israel já levou a óbito 400 líderes da organização apoiadas, né, pelo Irã. Vai lembrar que o Galán, ele foi lá muito possivelmente, tá, para discutir. Lembrando que o Galán, ele é visto como uma ala mais moderada de Israel. Como assim, professor? O Galán, ministro da Defesa, ele inclusive já tinha sido até tirado do governo Benjamin Netanyahu na época da reforma judicial, grandes protestos no país, porque ele era contra a reforma judicial do governo Benjamin Netanyahu. Só que como ele gozava de grande popularidade frente à população israelense, os protestos em cima do Netanyahu aumentaram bastante, o Galán voltou para o governo. Só que ele é visto como um cara que está responsável pela defesa no momento de guerra, de conflito, mas não é um cara dessa ala mais radical, nacionalista, extremista, como Ben-Gvir, Smotrich e o próprio Benjamin Netanyahu, que se aproxima cada vez mais dessas políticas. E o Galán, ele foi lá quase como um negociador frente aos Estados Unidos. Por quê? Porque o Biden, ele está incomodado, vamos falar aqui, né, da própria questão do debate eleitoral que vai acontecer agora, com a sua queda de popularidade. Só 38% anunciam ou veem ele como um bom governo, entende? Então ele vai ter que recuperar isso, e ele sabe que apoiar muito Israel joga contra o setor mais progressista, mais de esquerda dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos, ao mesmo tempo, o Biden, né, que tem que agradar o eleitorado judeu e não pode simplesmente abandonar Israel, até porque tem interesse no Oriente Médio, convenhamos, também não pode declarar um amplo apoio a Israel. Então fica naquele meio termo. O Biden, por exemplo, sancionou bombas que seriam destinadas para Israel, alegando que o Benjamin Netanyahu estava utilizando em áreas de civis. E você não tem um controle próprio para isso.
O Galã, ele foi como responsável de Israel, como uma ala mais moderada, pedir para a volta das armas americanas. E aparentemente, segundo palavras do Galã, de fato, pessoal, houve um avanço no envio de armas. Não sabemos exatamente quais, né? Ficou tudo muito em suspensão. Será que todas as sanções, todos os bloqueios promovidos pelo Biden contra o Netanyahu foram de fato suspensos? Pode ser que sim, até porque há interesse do Biden nisso. Já uma declaração do próprio Benjamin Netanyahu para dar uma declaração do parlamento dos Estados Unidos. Imaginou se ele começa a falar mal do Biden no parlamento dos Estados Unidos? Um chefe de Estado, ou chefe de governo, né? De Israel. Pô, galera, é óbvio que isso abateria, né, bastante a popularidade do governo Biden. A gente vai ter hoje, galera, como eu falei para vocês, o primeiro debate. Um debate presidencial entre Trump e Biden. Esse debate, ele vem com Trump como favorito, tanto no percentual de votos total, como no modelo americano de eleições, em estados mais estratégicos, votos mais estratégicos. Quando a gente fala do modelo americano, nem sempre o cara que é mais votado é de fato o cara que é eleito, porque depende muito de qual estado que ele ganha e de qual o número de delegados de cada um dos estados. Então, por exemplo, se na Califórnia o Biden ganha de 55% a 45%, ou se ele ganha de 99% a 1%, tanto faz, ele vai levar todos os delegados da Califórnia, entende? Então não adianta só você ter um montante de votos interessante. Você tem que ter votos em lugares estratégicos. E existem alguns estados que ora votam em republicanos, ora votam em democratas, os chamados swing states. Cara, vamos ser sinceros, a Califórnia, só se o Biden fizer um governo horroroso para votar no Trump. Por quê? Porque é um governo, né, um estado tradicionalmente democrata. Então o Trump nem perde muitas forças, porque você vai fazer campanha lá, ao invés de perder por 55 a 45, ou não, ao invés de perder por 70 a 30, eu perdi por 60 a 40. Pô, que legal, gastou tempo, gastou dinheiro e perdeu todos os delegados do mesmo jeito, entendeu? E nos swing states, nesses estados mais decisivos, nesses estados mais indecisos, o Trump leva a melhor em 7 dos 10 mais tradicionais swing states. Só que assim, né? Nos últimos debates eleitorais, ele acabou se complicando bastante porque parte daquela população indecisa viu Trump atacando muito pessoas e atacando pouco ideias. Ele foi muito forte, muito incisivo contra a personalidade do Biden, até num tom muito agressivo. E isso, por incrível que pareça, para aquele cara mais moderado, tudo tal, pegou mal, né? Pô, o cara que não tem ideia, o cara que só fala de pessoas, tal. Nessa campanha, pode perceber que ele só fala assim, olha, o Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos, mas e as minhas políticas? Tem que fazer América grande de novo, a gente vai fazer políticas de contenção de imigração, mas inclusive tem políticas para os descendentes de hispânicos, né, os descendentes latinos que já moram nos Estados Unidos. Cara, o cara tem, eu falei para vocês no vídeo passado, hoje os latinos ou tá metade, ou tá um pouquinho mais pró-Trump do que pró-Biden. Olha que coisa, né? Parece que, né? Pô, galera, isso acontece nos Estados Unidos. Então, assim, se por um lado o Trump vai tentar mostrar uma figura de um cara que quer debater ideias, que vai criticar a postura geopolítica dos Estados Unidos, que vai criticar a inflação dos americanos, o aumento do teto da dívida pública, possivelmente criticar o aumento da taxa de juros, galera, convenhamos, né, que aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar, eleição é geralmente decidida por dados econômicos, inflação e crescimento econômico, desemprego, são dados sensíveis para a população americana. O Biden, ele tem um desafio, que é o desafio de mostrar que a idade é só um número. A gente sabe que várias críticas estão sendo feitas nos últimos dias, talvez nos últimos anos até do governo Biden, é que talvez ele não goze mais daquela sanidade mental. Então vai dar para fazer um cumprimento, às vezes ele não cumprimenta nada, mostram imagens dele, né, parado olhando para o nada. Então às vezes ele parece num estado de confusão mental. Dá uma certa confundidinha, né, em alguns discursos. Ele conseguiu, por exemplo, no último discurso ao Congresso, reverter um pouco essa imagem. Sendo sincero aqui, tá? O cara fez um discurso enérgico, um discurso forte. Só que assim, era um discurso, não era um confronto. Agora, um confronto contra o Trump pode expor, e convenhamos, tá? O Biden tem os seus 81 anos, o Trump tem 78. São 3 anos de diferença. Mas para os eleitores americanos, a idade parece ter pesado muito mais para o Biden do que para o Trump. E aí, pessoal, tá ansioso para o primeiro debate? Quem será que vai levar melhor? Penso eu que se o Biden conseguir levar para um empate meio tedioso, meio chatinho, já é vitória para o Biden.
E para finalizar, pessoal, notícias importantes também acerca de alguns ataques que foram feitos pela Rússia. A Rússia sabe que num futuro próximo, os caças F-16 vão chegar à Ucrânia. Há uma coalizão de países. A gente pode colocar, por exemplo, 30 caças F-16 da Bélgica, 22 da Noruega, 24 dos Países Baixos, 19 da Dinamarca, que vão ser trocados por caças F-35 muito mais modernos e serão cedidos para o Zelensky. Talvez, das principais discrepâncias da força ucraniana para a força da Rússia, a questão aérea é a mais importante, tá? Com certeza, em número de equipamentos, em número de caças, até mesmo defesas aéreas, mísseis, os russos levam muita vantagem, o que é muito decisivo, claro, no campo de batalha. Só que com os caças F-16 chegando, o Lavrov mesmo falou isso. Olha, os caças F-16 são caças que nós consideramos que podem carregar ogivas nucleares. Portanto, trataremos, dentro da nossa política nuclear, com um armamento que coloque em risco a vida, a existência da Rússia. Atacaremos, seja na Ucrânia, seja na Polônia. E aí isso já começou. Alguns ataques foram feitos contra bases que sediariam esses caças F-16 e coloca até a pergunta, porque talvez a Polônia seja o abrigo dos caças F-16 antes de entrar para o território ucraniano. A Rússia teria a coragem de atacar os caças F-16 na Polônia? A Polônia é membro da OTAN. E aí, será que isso de fato aconteceria? Sei não, hein, pessoal? Penso eu que não, tá? A Rússia alega que sim, mas eu penso que na prática, não. Vamos ver aí, né, as cenas dos próximos capítulos. E, inclusive, galera, com acusações multas, tá, da OTAN com a Rússia. A gente teve o Stoltenberg, por exemplo, que está nos seus últimos meses também, não de vida, claro, mas de membro da OTAN, liderança da OTAN, porque ele vai ser trocado pelo Mark Rutte, que é o primeiro-ministro dos Países Baixos. Essa troca vai acontecer no futuro próximo e o Stoltenberg ele garantiu que a Rússia não tem força para avançar mais na Ucrânia e que isso está mais que provado nos pouco mais de 2 anos aí do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em compensação, a Rússia vem apresentando, e até mesmo o Financial Times fazer uma matéria bem interessante, como a OTAN, talvez não a OTAN como um todo, mas principalmente os Estados Unidos, ou aliás, os países europeus, vem se desmobilizando. Se a gente pegar a Alemanha, falou que vai fazer uma mega reestruturação das suas forças armadas. Hoje conta com cerca de 180 mil militares. Para ter um funcionamento mínimo coeso, precisa de pelo menos 200 mil, talvez cogitando até a volta do serviço militar obrigatório. Quando você pega, por exemplo, o exército da Itália, contava com 200 mil militares, agora 161 mil, esse decréscimo em 10 anos. Segundo o Financial Times, a OTAN consegue mobilizar, em um curto espaço de tempo, cerca de 300 mil militares, pelo menos a OTAN europeia, sendo que nesse momento a Rússia conta com mais ou menos ali, tá? 1,1 milhão na ativa e mais 1,5 milhão na reserva. Claro que a qualidade dos militares talvez não seja, né, enfim, das melhores possíveis. Mas, segundo o Financial Times, a Rússia ainda assim leva vantagem. E para finalizar, pessoal, ainda há grandes repercussões sobre o ataque que foi feito na Crimeia. Vai lembrar que a gente teve um ataque que a Ucrânia disparou ali mísseis, inclusive carregados com as chamadas bombas de fragmentação, que, segundo a Ucrânia, só teriam objetivo para fins militares. Só que a Rússia abateu esses mísseis e a gente teve, no final das contas, as bombas de fragmentação caindo em áreas de civis, ali em Porto de Sevastopol, inclusive na praia. Levou a óbito 4 pessoas e mais de 150 feridos. Como a Rússia considera que isso foi um atentado terror, até candidato Robert Jr., por exemplo, né, colocando que sim, nossa, isso vai trazer os Estados Unidos para a guerra, a Rússia, como resposta oficial, ela convocou a embaixadora dos Estados Unidos, fazendo um grave protesto, anunciou também uma mudança da sua própria doutrina nuclear, anunciando, pessoal, que fará que sempre teve, né, como a sua doutrina nuclear, o uso de armas nucleares com uma resposta a um possível ataque nuclear ou um ataque convencional, mas que ameaça a existência da Rússia, e que agora o Putin quer mudar isso, fazer com que o uso de armas nucleares seja aberto para mais possibilidades, não sabemos exatamente como, e que o tempo destinado ao possível uso dessas armas se reduza bastante. Além disso, a gente teve declarações do Peskov dando conta que há uma possibilidade de rebaixamento do nível diplomático com o Ocidente, visto que o Ocidente está armando a Ucrânia e está fazendo com que a Ucrânia utilize os seus armamentos
ocidentais contra o território da Rússia, ou que a Rússia considera como o seu território. Ou seja, uma ameaça à existência do país. Percebam, né? Como de passinho em passinho, a guerra vai escalando. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.